Olá, meus amigos. Vamos conversar sobre um assunto de suma importância para a sua pessoa. E eu creio que esse assunto poderá trazer para você um esclarecimento, uma abertura de conhecimento da palavra de Deus. Creio que você é um pesquisador, creio que você realmente é uma pessoa que realmente busca conhecimento, busca entendimento, está pesquisando aqui e acolá, está acompanhando o mover da humanidade. Então, quero te ajudar você a trazer você para o centro da palavra de Deus. E o texto fala realmente aqui sobre Jesus falando uma coisa muito importante para você. Ele falou para os apóstolos, falou para a humanidade e fala agora. Ele diz assim: porque sem mim nada podereis fazer. É nesse momento que eu quero então passar para você esse estudo da palavra de Deus, para o nosso conhecimento e nosso entendimento. Eu sou José Maria, em nosso canal, falando a verdade para os tempos dos fins, em nosso e-mail é o pregador da cruz, @gmail.com, e gostaria que você pudesse compartilhar esse estudo no YouTube e também no TikTok, quando você estiver na rede social, você possa compartilhar esse estudo, visualizar e difundir, porque é de suma importância. Então vamos lá para o estudo da palavra de Deus. É um estudo muito importante. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou a sua imagem e semelhança. A sua imagem o criou. A imagem ética, moral e corpórea. Princípios e valores, emoções. Só que Ele criou o homem com vontade também própria, sentimento próprio, desejos próprios. Não criou o homem autômato, não criou o homem mecânico, não robótico. Não quis manipular o homem, deixou o homem à sua vontade. E quando Ele colocou o homem no jardim do Éden, Ele fez uma petição ao homem para buscar no homem se haveria ali obediência ou não. E obediência não se compra. Obediência não se pressiona. A obediência está na pessoa que sabe que tem que obedecer. Então Ele falou: de toda a árvore do jardim vocês poderão comer livremente. Alimento para vocês. Mas tem uma árvore no jardim que dela não comereis, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem dessa fruta, certamente vocês irão morrer, e morrerão duas vezes, que seria a morte física e a morte espiritual. E assim foi que, com o passar do tempo, esse Adão e Eva, eles não conseguiram entender direito, ou entenderam, mas não quiseram obedecer, e apareceu para eles, então para ela, serpente, e tocou no seu coração, no seu sentimento, e ela veio a comer aquela fruta e passar para o seu marido, e foram abertos seus olhos. Eles estavam nus, eles estavam sem roupa, estavam normais, perfeitos. Deles, Deus faria uma humanidade perfeita, totalmente diferente do que é agora. Você pode perceber e entender, o que é agora seria totalmente diferente, oposto radicalmente falando. Mas infelizmente aconteceu. Está aí o mundo cheio de caos, cheio de problemas, cheio de tormenta, cheio de guerra, cheio de ofensas, cheio de crises, totalmente de cabeça para baixo, e o pior, homens contra homens se degladiando, se matando, se destruindo, e realmente numa saga totalmente satânica. O que Satanás fez via serpente, a mais sagaz do jardim do Éden, quero aqui passar para você, frisar, deixar claro para você, a intenção dele foi fazer com que a mulher caísse e passasse para ele o domínio do universo para ele. Era uma guerra de poder, é uma guerra de autoridade, de domínio, da qual mulher, Adão e Eva não entendiam ainda aí. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, depois de uma batalha que houve, de uma rebelião que houve, gigantesca, do anjo principal, Lúcifer, anjo de luz, querubim, protetor de Deus, ele e mais alguns, uma terça parte dos anjos, se rebelaram contra o Criador,
numa tratativa, numa proposta de suplantar, de sublevar, de ser igual a Deus no poder e competir com Deus. Então ali veio a queda para eles. Então, naquela queda, ele não admitiu a queda. E quando Deus criou o homem à sua semelhança, do pó da terra, fez dois homens, homem e mulher, e aí haveria ali uma proposta maravilhosa, uma nova geração de humanos perfeitos, igual a Deus, com contato com Deus. Isso é perspectivo hoje. O homem busca o universo, busca as estrelas, busca o universo para lá e para cá. O homem faz tanta pesquisa para tentar conquistar o universo. Isso está no homem, isso está imanente ao homem, porque Deus criou o homem assim, só que está deturpado e limitado. E aí então foi que Satanás usou a mulher e conseguiu enganá-la, e ela comeu da fruta, e daquela fruta realmente veio então a abrir os olhos, entrou o pecado. Quando eles perceberam que estavam nus, ali é o pecado que entrou. E automaticamente o pecado entrando na vida deles, o que aconteceu? Houve um bloqueio entre eles e Deus. Deus e eles. Eles se tornaram totalmente imperfeitos, pecadores. Então Deus, que é puro, santo e justo, não teve mais contato com eles mais. Como havia uma constância na viração do dia. Então eles quebraram a aliança, o pacto com Deus. E que Deus queria fazer com eles, cessou ali. Então somente quando lá na frente, em Jesus Cristo, Deus faz aquela primeira profecia. A primeira profecia está em Gênesis 3,15. Para o nosso entendimento, quando você lê a Bíblia, você vai lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá mostra a primeira profecia, onde Deus fala para Satanás que haveria uma vitória sobre ele lá no futuro, porque para Deus tempo e espaço não existe, mas ele falou lá que da semente da mulher seria alguém que pisaria na cabeça da serpente, e a semente da serpente morderia o calcanhar da semente da mulher. Foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando foi à cruz, entregou seu Espírito a Deus, morreu na cruz do Calvário. Ali, a semente da mulher, Jesus Cristo, pisou na cabeça da serpente de Satanás. E a semente a semente da serpente mordeu o calcanhar, que seria, matou a Jesus Cristo. Então, o que seria a profecia? A primeira profecia da Bíblia aconteceu na cruz do Calvário, para o nosso entendimento. Pois bem, mas só que Satanás, ele vai ter seu tempo que ele vai ser preso. Quando você olha lá em Apocalipse, em capítulo 20, fala-se que foi dado um poder a um anjo, uma corrente para um anjo, e esse anjo foi prender o Satanás e lançou-lo no abismo, foi trancado por 1000 anos, e depois será solto, depois eternamente será preso eternamente por Deus. Mas ele está solto. E ele é o articulador. Então, se a terra está hoje nesta tormenta, é porque realmente o mundo jaz no maligno. E Jesus falou agora: vocês não conseguem mudar mais esse quadro, sabe? Quanto mais vocês mexem naquela coisa, cheira mal. Quanto mais vocês tentam fazer o que é certo, piora. Porque não há no homem bondade, não há no homem verdade, não há no homem justiça, não há no homem, mas não há nele desejo de fazer o que é certo. Todos se extraviaram, se perderam. Então, quando Jesus veio para cá, ele fala num texto, juntamente com os seus apóstolos, um ensino profundo ali pessoal, ele toca nesse assunto dos apóstolos, ele fala sobre um ponto muito importante. Ele fala assim, em São João capítulo 15, 5, ele fala: eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira, tá certo? E meu pai é o lavrador. Está dando uma figura aqui para Israel. Ele fala assim: e vós as varas.
Ele fala, quem está em mim, nesta videira frutífera, forte, né? Cheio de seiva ali, vitaminada, forte, e eu nele, este dá muito fruto. Videira, né? Dá vinho, né? Dá uvas. Ele fala isso, aí ele toca no assunto, por quê? Porque se vocês permanecerem em mim, vai dar fruto. Aí ele termina o texto, porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês não poderão fazer nada. Então, o que quer dizer aqui? As pessoas, por mais que tentem fazer coisas boas, não conseguem. Aquela pessoa bondosa, aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa lá espetacular, aquela pessoa lá show de bola. Não, isso é uma questão, de repente, de uma linguagem humana muito fraca, muito pobre, porque em nós não há bem algum. Não habita bem algum em nós somos raça caída. Somente quando a pessoa, de fato, ele abraça uma fé no Senhor Jesus Cristo, ele abraça uma fé de fato no Senhor Jesus Cristo. Ele entende que é um pecador, ele entende que é uma pessoa que precisa, carece da graça de Deus. Isso não é para todo mundo, tá certo? A cruz é para todos nós. A cruz foi para a humanidade. Passado da cruz, presente da cruz, futuro da cruz, é para a humanidade, porque a Bíblia fala assim. Jesus falou assim para Nicodemos, um príncipe de Israel, porque Deus, o Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que toda aquela pessoa que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ali está claro. Então, que seria, o homem não tem condições alguma de se auto-salvar, nem pelas boas obras, nem por sua bondade, nem por sua inteligência, nem por suas ações assim espetaculares de ações sociais. Não tem condições, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O que em Adão foi feito, que Deus falou para Adão, maldita é a terra por causa de ti, em Jesus Cristo, Filho amado, que é o segundo Adão, bendita a terra por tua causa. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, morreu pela humanidade. Que seria, então, ali em Jesus Cristo, todo homem pode ser bendito. Então, não tem como o homem se salvar se não passar a sua vida por Jesus Cristo. Entendo que o homem tem um ego alto, os homens têm ego alto, são orgulhosos, arrogantes, prepotentes, acham que são os bambas, são cheios de si. Tá aí. Podemos ver as autoridades mundiais, ver os governantes das eras passadas, presente, arrogante, prepotente, cheio de si, sem qualquer condescendência, sem qualquer realmente flexibilidade, joga pesado no poder bélico, joga pesado no poder financeiro, joga pesado na coação, na dissimulação, na persuasão, porque eles querem poder. E essas pessoas são totalmente pessoas, são pessoas realmente, creio aqui, com certos candidatos ao lago de fogo. Porque essas pessoas, autoridades, pessoas muito inteligentes, poderosas, ricas, famosas, que têm influências, têm um social gigante, essas pessoas são totalmente fechadas, bloqueadas, elas se blindam totalmente, entram numa redoma do seu mundo e jamais permitirá que Jesus Cristo venha fazer parte de suas vidas, porque elas são poderosas, elas são ultrapoderosas, elas são totalmente independentes, são pessoas ricas, são pessoas influentes, elas têm um mundo perante elas estão ditando o curso dessa humanidade, da qual estão se perdendo, da qual está colocando a humanidade de joelhos. Então, não vão aceitar Jesus Cristo. E quando Jesus fala que é porque sem mim nada podereis fazer, isso é fato.
Sem mim nada podereis fazer. Isso é um fato aqui. Então, eu acho que é muito importante realmente haver essa compreensão aqui, porque a palavra de Deus está realmente sendo colocada aqui, numa uma posição de que o homem ele pode ser o que for nesta vida, mas se chegar perante Deus, nesse estado que está, não importa quem seja, vamos pegar aqui exemplo clássico, Donald Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, todos esses poderosos aí do mundo, todas essas pessoas que têm poder, mas se essas pessoas não saírem do mundo com a marca de Jesus Cristo, com lavar sua vida no sangue de Jesus, limpar sua vida no sangue de Jesus, não permitir que Jesus venha fazer parte de suas vidas, serão sérios candidatos para o lago de fogo. E onde já está lá outras pessoas que no passado também já foram, como esses tais de hoje, poderosos, arrogantes, prepotentes, grandões, influentes, ameaçadores, sabe, foram ditadores de suas épocas, também estão lá. É lá onde os poderosos vão saber de fato quem eles foram na terra, quando perceberem que realmente a escuridão e a dor, a aflição, o pavor está cobrindo eles e será suas vidas para sempre ali. Mas Jesus fala aqui, eu sou a videira, eu sou a vara, vocês são as varas. Então ele fala que é importante abraçar essa fé nele, permanecer nele. Ele falou em outro lugar também, vinde a mim, vós estáis cansados, eu vos aliviarei. Então o propósito dos céus, eu creio que pela cruz de Cristo é para todos. Porque a Bíblia fala, Deus fala, eu amei o mundo, pessoas de todas as eras, grandes e pequenos, poderosos, ricos e pobres, de todas as etnias, de todas as eras, estou amando em meu Filho para que você venha ter vida abundante. E a salvação é para vocês. Só que, em contrapartida, esse Deus também, por ser onisciente, um Deus que já conheceu toda a plataforma deste mundo, quando você olha para esse mundo, quero chamar aqui a tua atenção, quando você olha para esse mundo já estava pronto perante Deus. Por que pronto? Porque o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, da mesma forma que quando você vê um prédio, uma cidade que foi construída, ou nações que foram construídas, monumentos que foram construídos, tudo isso aí tem uma prévia, tem um planejamento prévio para poder acontecer. Isso primeiro surgiu na mente do arquiteto, do engenheiro arquiteto, tá certo? Ou de um mestre de obra, quem fosse, e depois vai para o papel e depois vai para a sua conclusão. Da mesma forma, Deus é igual. Pois que ele criou o homem, a imagem, sua imagem e semelhança. O que acontece nos céus, acontece na terra. Isso é maravilhoso. Nada é diferente. Então, o que o homem faz na terra, nos céus também se faz. Só que, infelizmente, a raça está caída. E para Deus salvar essa humanidade, ele chamou seu filho. Pediu para o seu filho descer à terra para que pudesse, através do seu filho, ele aceitar esse sacrifício do seu filho e dar realmente uma condição ao homem, uma nova chance para o homem, uma segunda chance para o homem de se redimir dos seus pecados, reconciliar com Deus e ter a vida eterna. Então, sem mim, Jesus falou, nada podeis fazer. O homem vai de mal a pior. E ainda hoje, o homem vai de mal a pior, irá de mal a pior. Breve, ele vai escolher um líder mundial, porque na sua rebelião, na sua arrogância, no seu orgulho, depois de desgraçar a terra, depois de destruir a terra, depois de acabar com a terra, depois de colocar a terra de joelhos, deixar a terra nesse caos que está, ele na sua hipocrisia, na sua dissimulação, na sua hipocrisia,
vão sentar juntos, vão dizer, depois de 7.000 anos, eles vão chegar ao ponto de dizer assim, poxa vida, não conseguimos trazer paz e segurança para a humanidade. Numa fala de hipocrisia, porque na verdade eles nunca quiseram paz e segurança. Porque essa paz e segurança está proposto na profecia, mas quem vai propor essa proposta aí para eles, falsamente, não vai ser ele mesmo, não serão eles, autoridades poderosas que estarão diante desse anticristo. Esse anticristo, imbuído por Satanás, 100%, segundo o livro do Apocalipse, segundo os evangelhos, ele que vai propor, segundo Satanás, essa fala virá de Satanás, não de Deus. Deus, o poderoso, falou por Jesus Cristo, seu Filho amado, no ministério de 3 anos, mas e uma proposta de eternidade nos céus, de paz e segurança. Mas esse anticristo, imbuído, possuído por Satanás, fará uma proposta de paz e segurança por 7 anos, para que essa humanidade venha acreditar nele. E por acreditar nele, porque virá nele uma pessoa que poderá de fato trazer uma suposta paz e segurança, porque eles não conseguiram. Durante 7.000 anos de humanidade, eles viraram a costa para o seu Criador, para o seu Deus, que queria dar a eles, de fato, mesmo a raça caída, uma continuidade de comunhão com eles, de vitória, de paz e segurança. Eles não quiseram, abriram mão, viraram as costas para Deus. Não queremos o Senhor como nosso Deus, nosso articulador de paz e segurança. Vamos tentar nós. E tentaram destruir a terra. E agora vão aceitar uma proposta de um homem, segundo Satanás, de 7 anos. Ironia? Ironia, sim. Porque depois de 7.000 anos não conseguiram, ele virá com 7 anos. Vai fazer uma paz e segurança em 7 anos. Num mundo cheio de maldade, cheio de crueldade, cheio de vingança, não vai conseguir. Pois bem, então é isso que o homem vai fazer. Ele vai abraçar esse líder para poder realmente tentar uma paz e segurança. Mas Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Já que o mundo não quer Jesus. Tu não querer Jesus, ele está dizendo aqui, se vocês querem paz e segurança, então por mim vocês poderão ter segurança. É uma paz e segurança eterna. Então vem a mim, aceita a mim, caminha comigo, vem comigo, vocês terão isso aí. E eles estão dizendo, não queremos o Senhor, queremos um líder nosso. Como Jesus falou para os judeus da sua época, que vão fazer essa proposta logo, logo. Quando o outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.